Olá, minha gente, boa tarde. Fazendo aqui um vídeo rapidinho, uns vídeos rápidos aqui agora, para poder fé, né? Nosso Senhor falou, né? Se ninguém falar, as pedras falarão, né? Então, a coisa tem que ser simples, mas tem que ser objetiva, direta, né? Eu sou católico, né? E eu venho dar testemunho da minha fé, testemunho da fé e da verdade, né? Isso a gente vive em tempos muito difíceis e as pessoas não sabem o valor que elas têm, não sabem o valor da própria vida, que é o próprio Deus, né? Não sabem o valor de nada, né? As pessoas vivem assim no mundo da mentira. Então existem muitos erros e seitas e conceitos, desde de filosofias erradas e conceitos, meios intelectuais e tal, governos e etc, né? Inclusive até dentro das próprias igrejas tem muitas pessoas aí erradas, inclusive sacerdotes e outros mais, né? Não vou dizer todos, mais um, por causa dos erros do mundo, do demônio, das coisas, né? E eu vou chegar em cada questão, mas assim, a gente primeiro vai começar pelo conhecimento de Deus, né? Porque Nosso Senhor fala, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, isso é muito sério, né? As pessoas morrem todos os dias e as pessoas pensam, vão para onde, né? Onde é que estão essas pessoas? Então, existe uma realidade, entendeu? Da vida, de poder viver, de poder gozar, de poder viver para sempre, né? Existe a realidade também da condenação. Assim como tem a condenação desse mundo, ou seja, se a pessoa é rebelde aqui, ele paga penas aqui, na cadeia, entendeu? Pena de morte, ou perseguições, etc. Em cárceres e outras coisas mais, né? Então, essa realidade do prêmio, ou seja, da bem-aventurança ou da pena, também está além dessa vida aqui, né? Que essa vida ela apenas se prolonga, né? A nossa existência ela já é para sempre, né? Uma vez que Deus nos criou do nada, Ele já nos criou para sempre. E tudo isso a gente vai meditando devagarinho, mas eu vou começar mostrando as 5 vias de Santo Tomás. Santo Tomás foi um grande santo da igreja, um santo padre, um dos maiores intelectuais, acho que talvez o maior do mundo, né? A inteligência dele era comparada com a inteligência dos anjos, né? Então, foi um grande santo da igreja que Nosso Senhor suscitou na Idade Média para poder... ele escreveu sobre tudo, a Súmula Teológica, são mais de 3 mil páginas, não lembro, que fala sobre tudo, sobre Deus, sobre os anjos, sobre a criação, sobre tudo, né? Sobre a alma, sobre tudo. Então, é bom a gente estudar, né? Mas como hoje as pessoas vivem num relativismo e numa anti-espiritualidade muito grande, muito forte, né? As pessoas são antirreligiosas. A antirreligião leva a não a Deus, né? A negação de Deus, a não querer a Deus, a indiferença com Deus, né? Mas o ser humano tem que ter, todos nós, sem exceção, todos nós temos que entender que a gente vem de Deus. Deus nos criou, né? E Ele nos criou para Ele, para poder amar Ele, contemplar Ele, servi-lo. Então, o ser humano ele quer viver apartado de Deus, mas aí ele não vive, ele morre, né? Ele se apartando, ele morre. Que aí ele vai pelos os erros, pelos espíritos rebeldes, os demônios e etc. E as pessoas não sabem. Todos nós estamos numa guerra, né? Então, vou iniciar aqui rezando, pedindo ao Espírito Santo, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, que nos abençoe nesta hora, nos ilumine, todos nós aqui que estamos vendo, falando e ouvindo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação por Cristo Senhor nosso. Amém.
Pater noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc in hora mortis nostrae. Amém. Então, aqui eu vou começar mostrando as 5 vias de Santo Tomás, né? Porque nós temos que entender o seguinte: Deus se revelou, né? A humanidade tem que entender isso, né? Deus não é um ser que não se revelou, abstrato, que as pessoas não conhecem, não. Deus já deixou uma forma da gente conhecer, ou seja, Ele se revelou. Ele já tinha se revelado antes no Antigo Testamento, né? Antes da vinda de Nosso Senhor, que é Ele mesmo que se encarnou, nosso Deus. E aí Ele se revelou, né, no Evangelho, a vida de Nosso Senhor, a sua morte, sua paixão por nós, para nos redimir, nos ensinou como viver. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, é um caminho que mostra como é que a gente vive, como é que a gente deve viver. Não só nos mostra, mas nos manda, ou seja, tanto nos ensina como nos manda um modelo como a gente deve viver, né? Então o modelo histórico, né, dos seres, digamos assim, dos homens, que é o que a gente conhece, Deus revelou e mostra da inteligência do homem para entender as coisas, o sentido e o governo das coisas, né? Nosso Senhor Jesus Cristo disse: quer conhecer a Deus? Olhe para a natureza, aí você já conhece. E quando a gente olha para a natureza e vê a complexidade que nem a ciência consegue explicar tudo, né? Nem sequer uma pequena parte, né? A gente já vê que Deus está aqui, a maravilha que tudo isso é, né? Desde as moléculas, desde os átomos, né? Desde as células, desde as grandes coisas, né? A complexidade, como é que as coisas são, como é que as coisas se formam, né? Como é que as coisas se ordenam. Você vê, né, que isso não é uma coisa pequena, é uma coisa grandiosíssima, né? Você vê a beleza da própria vida, né? Então Deus é a vida, né? Então quem rejeita a Deus, rejeita a vida. Quem rejeita a vida, rejeita a Deus. Então você vê que o demônio ele é um ser suicida e assassino e mentiroso desde o princípio, né? Porque o demônio é só um ser rebelde que se rebelou. Na rebeldia é um filho, digamos assim, mal criado dentro de casa, que quer tocar fogo na casa e nos pais, em todo mundo. Isso é um demônio, certo? E depois o demônio ele seduziu outros anjos que caíram também e se tornaram demônios, nessas mentiraiadas da mentira, do crime, entendeu? E aí seduz os homens também, e muitos caem, né? Uma grande parte ou a maioria. Então você veja, né? Mas o ser humano ele é um ser bom? Sim, é um ser bom. Deus fez os anjos e os homens bons, tanto que todos nós, como nascemos, a gente nasce bom, né? Todos nós somos bebês inocentes, que não temos coragem de fazer mal uma mosca, né? Então a gente quer a vida, todo mundo quer o bem, inclusive os maus, né? Inclusive os ladrões e assassinos, pagãos e etc. Todos eles querem o bem. Por quê? Porque eles querem gozar, porque eles querem viver, porque eles querem ter bens materiais e até espirituais, mesmo que eles não saibam, né? Então as pessoas aí não têm esse conhecimento, mas elas estão inseridas dentro de um sistema, de uma realidade, entenderam? Então as pessoas precisam conhecer, saber o que estão fazendo aqui, qual é o seu propósito, qual é o seu fim último, né? Onde é que está a felicidade? O que é a felicidade? O que é a graça? Quem é Deus? Quem é o homem? O que é o homem? Quem é o homem? O que é um animal? O que é uma planta? Tá entendendo? Essas coisas precisam, as pessoas têm que levar a sério isso daqui, né?
E as orações, e os sacramentos, as coisas que levam a Deus. Por que isso? A religiosidade, essas coisas. O ser humano precisa conhecer essas questões, porque isso é crucial no nosso fim. Ou seja, todos nós sem exceção, em todas as áreas, em todo o mundo, em todo o planeta, caminhamos para um fim. Fomos criados para um fim. Tá? Esse fim é para Deus, que é o nosso fim último. Conhecê-lo, contemplá-lo, conhecê-lo e amá-lo para sempre. Viver eternamente com Deus para sempre. Nós somos parte de um corpo. Cristo é cabeça desse corpo. Ele é o cabeça da igreja, né? E nós somos seus membros, como diz São Paulo, né? Um pode ser um braço, outro pode ser uma mão, um dedo, uma unha, mas nenhum tem ciúme do outro, porque qual é a parte do corpo que tem ciúme? A mão tem ciúme do pé? Não tem. Então todos fazemos parte do mesmo corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um goza, todos gozam. Então, a gente precisa entender essas questões, né? A gente precisa entender essas questões, né? Jesus, ele é Deus, mas ele quer nos fazer parte dele, ou seja, para a gente poder ser como Cristo no céu. Tipo um corpo ressuscitado, corpo mesmo. Cristo comia carne, depois ressuscitado. Comeu pão para mostrar para todos que ele realmente era um homem ressuscitado. Então, todos nós vamos ressuscitar, né? Só que os do inferno vão ressuscitar para a perdição eterna, ou seja, para as dores. Quem continua sentindo dor nessa vida antes de morrer, no inferno vai continuar sentindo as mesmas dores com o mesmo corpo. Isso é muito grave e sério. Quem quer sentir uma dor eternamente no inferno, por exemplo, uma dor de dente que não passa nunca, da pior que existe, por exemplo. Existem dores ainda piores do que isso ainda. Mas as pessoas têm que entender as coisas. Isso é muito sério. O que eu estou falando aqui é sério. Nós precisamos ter a religiosidade para podermos viver e ser felizes. Já aqui, depois a gente vai alcançar no céu. Mas a gente precisa lutar. Não ficar nessa mornidão, nessa indiferença aí, ouvindo besteiras do mundo e tal. Não. O mundo é para gozar. Nós temos nossos momentos de gozar, de alegria, de trabalhar e etc. Sim. Mas, eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas eu sou uma pessoa, nós temos que ser comuns, pessoas comuns, mas pessoas comuns com Deus e não sem Deus. Mas, vou começar aqui falando sobre nosso Deus, que a gente só ama o que conhece. Tá entendendo? Ninguém ama o que não conhece. Um filho que nunca viu um pai na vida, que o pai abandonou quando criança, e vê o pai na rua, um pai biológico, e se o pai não disser para ele que ele é o pai dele, ele nunca vai amar o pai ou vai dar bênção ao pai, etc. Por quê? Porque ele nunca conheceu. Só ama o que conhece. Ninguém ama o que não conhece. Assim é a Deus também. A gente tem que conhecer a Deus, tem que saber das coisas de Deus, para poder amá-lo, para poder obedecê-lo, para poder viver. Então as pessoas não querem viver assim no mundo aleatório, acham que a vida, a felicidade é só aqui. Não. Isso aqui são só felicidades passageiras que Deus nos concede, por misericórdia, né? Mas Deus quer nos dar coisas muito maiores do que isso aqui. Jesus, ele disse que preparou um lugar na morada do Pai. Tem muitas moradas e a nossa está lá, de cada um. Então, gente, isso não é brincadeira. Nós não éramos nada. Depois nós nos tornamos embriãos, tá? Nascemos, nos desenvolvemos, crescemos e tal, estamos aqui. Então, é sério o que eu vou falar aqui. Primeiro eu vou mostrar sobre a existência de Deus, por causa do ateísmo prático, que governa o mundo desde o começo do século passado aí,
que vem gerando revoluções e extermínios de pessoas. O ateísmo é um tipo de maldição da mente, assim como qualquer erro é uma maldição da mente. A pessoa ela é igual um demônio, ela tem ideias erradas, adere a essas ideias erradas e quer seguir essas ideias erradas e rejeita o que é certo, a verdade, tá? Então, um ateu ele fica se perguntando, será que Deus existe? Mas a pergunta que o ateu deve fazer não é se Deus existe. O ateu ele deve primeiro perguntar se na verdade é assim, o ateu ele não fica se perguntando se Deus existe, ele fica se perguntando mais mesmo, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Então ele fica dizendo assim, eu não acredito em Deus. Mas a pergunta que tem que ser feita não é se ele acredita em Deus. A pergunta que tem que ser feita é se Deus existe, tá? Então, quando você vai para a pergunta correta, o ser humano faz a pergunta correta, se Deus existe, aí sim ele vai encontrar a verdade. Então ele vai na história, ele vai nos fatos, nos acontecimentos, ele vai na revelação que Deus deixou, histórico, tá? Milagroso histórico, que ninguém pode negar, ninguém, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, tá? Deus nunca nos abandonou, Ele sempre caminhou com o seu povo. Nós temos que entender isso, né? Então, os mandamentos que temos hoje não chegou agora, nesse século, nem no século passado. E nem mesmo no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus já existiam os mandamentos que Deus revelou e deixou. Isso desde Adão e Eva. Só que o ser humano ele tem que entender o seguinte, ele é livre, eu vou chegar nessas questões, né? Sobre o livre-arbítrio, sobre a graça, sobre tudo, né? E vou falar sobre o ser humano, governos e etc., governo da igreja, governo dos estados e etc, etc, etc. Tudo isso aí já foi escrito pela igreja e tal, né? Eu sei de tudo essas coisas. Quer dizer, ainda estou estudando também muitas questões, por exemplo, da vida dos santos, questões da teologia da igreja, etc., mas as questões básicas do nosso tempo a gente já tem muito conhecimento. Então, a gente tem que passar para as pessoas, porque muita gente não conhece, fica se desviando, aderindo a erros e etc. E aí se afasta de Deus e aí vem o perigo da condenação. Então, quando uma pessoa, um ateu, por exemplo, ele faz uma pergunta se Deus existe, então ele vai investigar, ele adere à verdade, conhece, adere, aceita, tá? E segue isto, tá? Pela simples lógica, né? Porque o ser humano, ele tem que entender o seguinte, quando ele nega uma verdade, eu nego que existe um governo, eu nego que existe uma polícia, eu nego que existe um exército, eu começo a negar as coisas que existem, mesmo que eu nunca vi, o delegado da minha cidade, mesmo que eu nunca vi o juiz da minha cidade, eu começo a negar que não existe um juiz na minha cidade, e eu faço uma infração, vai vir uma penalidade, eu vou parar na mão do juiz, mesmo que eu não conhecia, etc. Assim é a Deus também. Não adianta negar só porque você ainda não o viu. Então as pessoas têm que ter cuidado com essas questões. Porque o pensamento humano ele leva a erros e a situações catastróficas. Isso parece mentira o que eu estou falando, mas é verdade. Por isso que as pessoas caem no erro, no pecado, em todo tipo de desvios. E começam a achar que não tem problema nenhum. Mas tem. Porque depois das consequências vem para si próprio. Porque quem faz o bem para o próximo, faz o bem para si próprio. E quem faz o mal para o próximo, faz o mal para si próprio também. Quem faz o mal para o próximo, faz o mal para si próprio também. Então, isso é muito complicado, é muito, né? Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas é necessário dessa introdução, né? Depois eu quero fazer uns vídeos mais curtos, porque as pessoas estão até anti-religiosas que não aguentam nem sequer ouvir um vídeo até o final, porque acham entediante. Que falar coisas do mundo, ou ver coisas no YouTube, no Facebook, besteira, as pessoas perdem 2, 3, 4, 5 horas de relógio, né? Até mesmo para ver uma coisa boa, uma receita, uma música, qualquer coisa, ou um show ao vivo de alguém.
Mas para ler as coisas de Deus, para falar sobre Deus, não. Existe uma indiferença, uma rejeição, que isso é diabólico, né? As pessoas não entendem, mas é. Então precisamos buscar Deus para poder se interessar pelas coisas de Deus. Então, eu vou começar com as 5 vias de Santo Tomás, para a gente meditar aqui. Isso aqui eu achei aleatório, aqui é um professor aqui de alguma escola, existem outros vídeos e tal. Isso aqui é um vídeo que eu achei um pouco explicativo, mais didático um pouco, mas eu já vou adiantando, né? Santo Tomás, ele descreveu a existência de Deus em 5 vias. Por exemplo, a gente... Claro que Deus já se revelou por milagres, por aparições, para Moisés, etc., né? Nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou e tal. Mas, nos estudos teológicos, né, existia alguns escritores pagãos e tal, que Deus se revela através mesmo dos próprios pagãos, né? Deus se revela através de até através de uma mula, né? A graça de Deus, os planos de Deus, a providência, nós não conhecemos. Mas Ele não age só na sua igreja, Ele age também, porque Ele tem outras ovelhas que por hora estão fora, mas a seu tempo irão também ser adentradas ao seu redil, que é a igreja. Mas isso aí é outro detalhe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os pagãos, grandes filósofos como Aristóteles e tal, eles chegaram a algumas deduções e conclusões nas suas meditações que Deus deu, embora assim incompletas, né? Eles não tinham conhecimento completo da revelação e tal, mas eles chegaram a deduções de lógicas reais, né? E Santo Tomás, o que foi que ele fez? Ele pegou algumas deduções, revelações que eles tiveram, esses filósofos de outras, vamos dizer, chamam de religiões, mas eram seitas de paganismo e tal. E Santo Tomás colocou mais outras vias e resumiu, né, em 5 vias as provas da existência de Deus pela uma questão lógica, né? Então, o católico, a fé, a gente tem que entender o seguinte: a nossa fé, a gente já crê em Deus, a gente já sabe que Deus existe. Deus não precisa vir para nós aqui, descer do céu e mostrar que Ele existe. Ele já nos dá essa fé, essa graça, né? A gente já sabe que Deus existe, né? É como São Paulo diz, a gente vê como pelo espelho, né? Mas depois a gente vai ver de uma forma real. Só que assim, só no céu a gente vai poder ver a Deus como Ele realmente é, né? Em 3 pessoas divinas, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Na Santíssima Trindade. E depois precisamos meditar. Vou falar um pouco depois no outro vídeo sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Santo Tomás, ele resumiu nas 5 vias numa questão assim lógica e numa questão assim didática, uma questão assim reta, prática, que as pessoas não têm como refutar. Porque o problema da heresia e do erro que o demônio e os seus adeptos seguem é o seguinte: o problema maior da condenação é esse. As pessoas veem a verdade e a sua inteligência que Deus dá mostra para elas que aquilo faz sentido, que é verdade, mas muitos não querem aceitar. Tipo assim, eu concordo que faz sentido, mas eu não quero. Sim, mas a sua rejeição tem problemas com você mesmo. Porque aí você recusando uma coisa ou rejeitando aquela coisa, nem Jesus Cristo disse: quem não está comigo está contra mim. Então não há meio termo. Ou está com Deus ou está com o demônio em suas mentiras, em sua rebeldia. Porque a gente não pode rejeitar uma verdade conhecida, né? E quando a gente não conhece a verdade é uma coisa. Deus, por misericórdia, está ali nos aguardando, nos protegendo, nos esperando. Agora, quando a gente conhece, então, infelizmente, eu quero adiantar para vocês: existem muitos e muitos, dentro e fora da igreja, que seguem erros e erros e erros. Eu conheço até sacerdotes nisso aí. E seguem aquilo ali e levam até morrer. E aí o perigo da condenação está aí. Porque ninguém pode seguir um erro, uma coisa que é errada. Mesmo que ele aprendeu errado, mesmo que ele ouviu uma pessoa, um guru falando uma coisa errada e ele achar que aquilo ali do guru é o certo, e depois ele conhece a verdade pela igreja e como Deus revela e como é que é, e a pessoa ainda continua indo pelo aquele erro antigo que ele queria, sei lá, do paganismo, qualquer outra coisa, né? Espiritismo, sei lá o que for, né?
Então as pessoas têm que começar a entender que aí você está correndo grave risco de jogar sua alma no inferno. Porque um erro ele leva a outro erro, e leva a outro erro, e leva a outro erro, até que leva a perseguição, a verdade. Ou seja, persegue o nosso Senhor, e persegue seus santos, e persegue a própria criação, e persegue a própria vida, né? Porque a pessoa que segue um erro, ela não, ela está deixando de ir pelo certo para ir pelo errado, né? E assim, aí ela entrou num caminho que é complicado. Então só existe uma verdade e um caminho. As pessoas têm que entender isso, né? Mentiraiada tem muita por aí, né? Existe muita gente dizendo que 2 mais 2 é 5, que 2 mais 2 é 10, que 2 mais 2 é 16. Não. A verdade só é uma, 2 mais 2 é 4. Então, temos que entender, né? Então, as 5 vias estão aqui, né? Elas se resumem em 5 vias: o conhecimento de Deus, da existência de Deus, que Deus nos deixou através de Santo Tomás e alguns outros filósofos, né? Então, a primeira via, né, fala do motor imóvel. O motor imóvel porque todo ser, tudo que se move tem que ter um motor para poder mover aquele objeto, aquele ente, não é isso? Né? Para eu poder caminhar, eu preciso de pernas. Além das pernas, eu preciso de sangue bombeando em minhas veias, eu preciso de um coração batendo, eu preciso de um cérebro para poder me guiar, eu preciso de uma locomoção, preciso de uma coordenação motora e etc. Né? Um carro para se mover, ele precisa de um motor, ele precisa de gasolina, Então a gente sabe que tudo na vida precisa de um ser para poder mover outro. Uma vassoura não sai do lugar se ninguém pegar ela de lá e colocar no outro lugar. Então, vocês vejam bem. Então, e o mundo? O governo das coisas. Como é que funciona o mundo? Né? E o universo? Né? As nuvens, como é que elas andam e tal. Né? O vento, de onde é que ele sai, de onde é que ele conecta. Então, as pessoas têm que meditar aí. Né? Que o governo das coisas, existe um motor, existe as coisas se movem, né? Então, as coisas que são paradas, por exemplo, as pedras, nós vemos a olhos nus que elas não se movem. Não é isso? Mas se alguém for lá e tocar na pedra, ela vai se mover. Ou então, as outras coisas se movem. Um cachorro, sei lá, um ser humano, o dia, o planeta que gira, né? Então, quem é que move? Quem é que dá impulso, o impulso inicial para essas coisas se mover? As coisas não se movem do nada, né? Tem que ter alguém, um ente, um ser que move, né? Que mexe e que dá, digamos assim, energia às coisas, para as coisas poderem se mover, para as coisas poderem existir, se mover ali. Então você já veja, né? Que só em a gente meditar assim, dessa forma simples, a gente já vê que não tem outro, não existe, as coisas não se movem do nada, né? Nós estamos falando da coisa aqui simples, eu como pessoa, eu estou falando assim do universo como um todo, né? O sol para brilhar, né? As estrelas, a chuva para cair do céu, no tempo certo, parar na hora certa, né? Chover na medida, né? Então você veja bem, né? Tudo tem suas medidas, tudo tem, no campo da filosofia, da física, da química, em todas as coisas existe um padrão, não é verdade? Na natureza, as coisas assim, as plantas, existem medidas, existem ali graus e tal. Então você veja bem, né? Tudo isso é complexo, mas isso não nasceu do nada, o universo não se gerou do nada assim. Então você já veja, só meditando aqui esse primeiro motor a gente já percebe que precisa de um motor, o universo, as coisas precisam de um motor para poder mover, para poder ordenar, para poder guiar, ou seja, não é isso? E quem é esse motor? Né? Se não é o nosso Pai do céu, nosso Deus, Ele que criou todas as coisas. Depois eu vou falar um pouco sobre Deus, né? Porque muitos têm uma ideia errada de Deus, acham que Deus é o vento, que Deus é as coisas, Não, Deus ele é um ser, Deus ele é um ser. Assim como nós somos um ser, nós somos seres, ou seja, eu sou um ser humano.
Existe um ser animal, existe um ser humano, existe um ser um anjo, que é um anjo, um espírito. É um ser, é uma pessoa, é um ser. Entendeu? Uma planta é um ser planta, uma pedra é um ser de pedra. Não é verdade? E Deus quem é? Deus é um ser, uma pessoa, um ser. Só que ele não é um ser como um ser humano simples. Ou Deus não é um anjo, um ser anjo, não. Deus ele é um ser divino, tá? Nós somos seres humanos e Deus é um ser divino. Só que Deus também se tornou um ser humano através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se encarnou e agora ele é um de nós. Para sempre. Nosso Senhor se encarnou, morreu e ressuscitou. Para sempre ele é um ser humano agora. Deus é um ser espiritual, como está nas Escrituras. Deus é espírito, tá? Mas como nós também somos espírito, e também Deus se encarnou e Deus é um ser humano. De carne e osso, como nós. Ressuscitado. Deus não está morto, não. Deus está vivo, ressuscitado, com carne e osso e tudo. Tá? Então, a gente vamos meditar. Mas que misericórdia, né? Nós somos seres intermediários, ou seja, nós nem estamos no graus como as pedras, nem estamos como os anjos, mas nós somos. E Deus amou tanto nós que nos encarnou, se tornou um de nós, né? E morreu por nós, nos redimiu, para nos salvar, né? Então aí a gente percebe, né? Deus, vamos dizer, negou a si mesmo na cruz para poder nos redimir e salvar. Isso é muito sério, gente. Isso é muito grave no sentido das pessoas rejeitar, porque as consequências são terríveis. As pessoas têm que começar a entender essa questão. Mas aí eu falei do motor imóvel, né? A segunda parte a segunda via é a causa eficiente, né, que fala, né, que tudo tem uma causa, ou seja, uma coisa gera outra, né? Meu pai me gerou, né? Mas meu pai, ele não é eterno, ou seja, ele nasceu numa época e morreu em outra, no tempo, né? Que o tempo também é uma coisa criada por Deus na nossa existência, na nossa prova, né? Entenderam? Então, nós somos causas e efeitos, não é verdade? Então, assim, eu tenho o efeito que Deus me fez, né? E eu gerei também tenho meus filhos, minha filha, minhas filhas, meu filho, né? Eles também vão ter seus filhos, provavelmente. Então, isso aí, agora, se a gente vai voltando para trás, quem foi que gerou o primeiro ser? Qual era o ser? Porque se você for ver, né? Voltando de ser humano para ser humano, pegando só os seres humanos, né? Quem foi o primeiro pai de todos para poder gerar o primeiro filho? Se não existisse Deus, né? Então aí você já veja, né? Então tem que existir um pai primeiro para poder gerar os outros filhos. Não é isso? Lógico, simples e lógico. Então, quando a gente parte daqui, a gente já percebe que Deus, ele é o ser eterno, ou seja, o pai de todos, tá? E ele criou o ser humano do nada. Ou seja, ele criou o primeiro homem, que foi quem? Adão, como está revelado na Bíblia. Não é isso? E depois Eva. Então Deus se revelou, ele como Deus, e está na natureza, e também, historicamente, pela própria Bíblia, a gente percebe. E é verdade, quem nega essas coisas está correndo o risco de se condenar, porque as pessoas não tem que se perguntando, eu acredito, a pergunta não é se você acredita, a pergunta é se é verdade, se existiu ou não. Porque sendo verdade, e a pessoa nega e não quer isto, o que acontece? Ela está correndo, ela está jogando seu próprio destino para o inferno, ou seja, ela vai se condenar para sempre, vai ficar num cárcere para sempre, e ninguém quer isso, né? Nem mesmo os maus. Mas aí a gente já percebe, né? A terceira via vai falar sobre o ser necessário, porque Deus é um ser necessário para todos,
né? Que eu vou mostrar no vídeo aqui. Depois, nas outras vezes, tem a quarta via, que é os graus de perfeição, ou seja, na natureza os seres, existem graus de perfeição, desde os anjos aos homens, os animais e etc., as plantas, uns mais superiores, outros mais inferiores. Deus é o ser supremo, né, mais perfeito que existe, é a perfeição absoluta e total, né? É o ser absoluto e perfeito. E a quinta via, né, vai mostrar lá também. Então, vamos ver esse vídeo aqui. Vai ficar um pouco longo, mas para a gente poder concluir esse vídeo aqui meditando, né? A primeira via que prova a existência de Deus, Tomás de Aquino chamou de motor imóvel, de primeiro motor imóvel. Supõe-se que o universo todo está em movimento, tudo está se movendo, né? E aí, para explicar isso, a gente pode dizer, olha, movimento é efeito de algo, ou seja, tem uma causa, né? Deve ter uma causa anterior para um corpo entrar em movimento, para o universo entrar em movimento, porque nenhum corpo se move sozinho, né? E aí você passa então a tentar encontrar causas anteriores para cada, né? O universo está em movimento por conta disso, e isso entrou em movimento por conta disso, por conta disso, por conta disso, e vai retrocedendo. Se você não chega, né? Se você faz esse processo, né? A gente pode chamar de ad infinitum, né? Ao infinito. Você não vai chegar a conclusão nenhuma, né? Você vai se perder aí uma hora. Então, para você então determinar que o movimento do universo foi provocado por algo, você tem que encontrar uma hora uma explicação primeira, tá? Então olha só, você sabe que o universo está em movimento, tudo está em movimento, as coisas se transformam e tal. Então, uma hora, né, você pode retroceder aqui dos dias de hoje até chegar lá no princípio onde começou esse movimento. Uma hora tem que chegar no ponto zero, no marco inicial, né? E esse marco inicial, Tomás de Aquino chamou de primeiro motor imóvel, tá? Para você não retroceder até o infinito e não chegar a conclusão nenhuma, você supõe então que deve haver um primeiro motor que por nada foi movido, mas que ele foi a causa de todo o movimento, né? Um motor, ele gera ali movimento. Ele precisa de uma alimentação, lógico, um combustível, né? Motor a combustão, precisa de combustível, mas ele não precisa de nada lá movendo ele a partir do momento que ele entra em movimento, né? Santo Tomás de Aquino está utilizando esse argumento, é o primeiro motor imóvel, aquilo que deu movimento a tudo. A segunda via que prova a existência de Deus, Tomás de Aquino chamou de primeira causa eficiente. Ela tem a ver ali com a via número 1, né, do motor imóvel, porque ela é justamente o efeito desse motor imóvel, né? Eu vou explicar. Olha só, você sempre tem essa ordenação, causa e efeito para todas as coisas, né? Se há essa ordenação, não tem como haver efeito sem causa. Se a gente volta ali, né, faz aquele retrocesso ad infinitum lá, como a gente estava argumentando ali na primeira via, você nunca vai chegar a uma primeira causa para todos os efeitos, tá? Você nunca vai ter uma causa primeira. Então você supõe que primeiro, né, deve ter havido ali uma causa que foi o início de tudo, que foi o marco zero, que não precisou, né, que ela não precisou de uma causa anterior, não foi efeito de uma causa anterior, ela foi a primeira de todas as causas, né? Então ela foi a primeira causa eficiente que desencadeou todos os efeitos subsequentes, ou seja, tudo aquilo que veio depois. Aqui, pra gente meditar um pouco o que ele tá falando aqui, porque às vezes o vídeo fica longo, as pessoas não conseguem nem perceber. Aqui você veja embaixo, efeito do motor imóvel, tá ali naquela linha, né? Então ele tá dizendo assim, que é um efeito, né? É o efeito do motor, então nós somos o efeito, né? Ou seja, da causa do motor imóvel, tipo assim, ele tá dizendo assim, que é o que eu argumentei ali, né? Que um efeito causa outro efeito, ou seja, eu causei o efeito meus filhos e etc. Mas aí Deus está dizendo assim, né, que ele é a causa primeira, né, ele é o efeito, né, é o efeito que causa todos os outros efeitos, né.
Assim como o motor imóvel, né, que é o primeiro que deu movimento a tudo segundo Tomás de Aquino, essa primeira causa eficiente foi ela que deu ali todos os efeitos, né, causas, relação de causa e efeito após, né, após aquele marco zero. A terceira via que prova a existência de Deus segundo Tomás de Aquino é chamada de ser necessário e seres possíveis. Bom, a gente deve pensar primeiro que tudo que é um dia não foi, ou seja, tudo que existe um dia não existiu, né? No passado não existia. A gente pode então, para explicar isso, né? Para explicar isso melhor, a gente pode pensar que um ser um dia não foi, né? As coisas, hoje eu existo, um dia eu não existi, né? Então há esse movimento, sempre esse movimento, não ser, né? Não existe, passa a existir. Esse movimento progressivo. E se a gente retrocede, né, a gente tende aí a chegar ao não ser, ou seja, a não existência. Mas aí Tomás de Aquino vai argumentar o seguinte: olha, se você faz esse movimento e chega do nada, né, chega no nada, ali, tudo que hoje é, um dia não foi, né, e aí você para por aí, o nada, o vazio, inexistência. Segundo Tomás de Aquino, você vai estar perdido ali. Por quê? Que você vai estar perdido no seu raciocínio? Porque é impossível o ser partir do nada, do absolutamente vazio. As coisas existem porque vieram do vazio, do nada. Não. Tomás de Aquino, como ele está fundamentando ali a teologia cristã, ele então vai colocar ali que há a necessidade, há um primeiro ser necessário, né? Que vai dar origem a todos os seres. Para não falar, né, então, para não colocar que nós viemos do nada. Para ele era impossível, né? Impossível do nada surgir algo, do nada surgir tudo, né? Assim como Heráclito, por exemplo, ele falava desse movimento, né? Do nada para o tudo, né? Do vazio para o cheio. Mas para Tomás de Aquino seria impossível. Então, deve haver um ser necessário, né, que deu origem a todos os outros seres, porque todos os outros seres, nós não viemos do nada. Então, nessa relação, nessa via, nós, seres humanos, animais, pedras, plantas, são seres possíveis. E há um único ser necessário que, se a gente for retroceder lá, é o que deu origem a tudo. Nas três vias que nós vimos até agora, né, do motor imóvel, da primeira causa eficiente, do ser necessário e ser possível, a gente faz aqui uma conexão direta justamente com Deus, com a figura de Deus, né? Porque para Santo Tomás de Aquino o motor imóvel era Deus, a primeira causa eficiente é Deus e o ser necessário é Deus. A partir dessa quarta causa, dessa quarta via, né, que ele chama de graus de perfeição, já não está tratando diretamente somente de Deus, né, porque aqueles já está apontando uma hierarquia, né. Primeiro, deve-se partir da suposição de que existe um grau máximo de perfeição. Esse grau máximo de perfeição, logicamente, né, numa teologia cristã, numa fundamentação de uma teologia cristã, para um santo da Igreja Católica, esse grau máximo de perfeição só pode ser Deus. Ok. Mas existem outros seres, né? Então, todos os seres estão nesse grau máximo de perfeição? Não. Existe uma hierarquia, né, dos graus de perfeição, né? Existe o padrão, aquilo que é excelência pura, aquilo que é padrão de comparação, né, que é o ser supremo, que é Deus, e existem graus menores que se comparam ali, que estão análogos a seres menores, seres menos perfeitos, seres menos evoluídos, né? Então, o Santo Tomás de Aquino ele aponta ali o grau máximo de perfeição, né? Aí abaixo ali anjos, por exemplo, né? Aí depois seres humanos, animais, plantas, até chegar nos menores seres, nos menos perfeitos, por exemplo, os minerais, né? O reino mineral, as pedras, né? Então, essa hierarquia, ela é apontada ali pelos graus de perfeição. Mais perfeito, né, o supremo, está mais próximo do ser, daquilo que é, ou seja, aquilo que simplesmente é, que não precisa existir, que não precisa de algo anterior a ele. Nessa argumentação é quem? Deus, né? E aquilo que vai
gradativamente vai ficando menos elevado, né? Os outros seres. A quinta via, que prova a existência de Deus, ela parte da suposição de que há uma ordem no universo, né? Ela é chamada de governo supremo, porque ela vai supor ali que existe uma ordem que organiza, que ordena tudo, e essa ordem é que governa tudo, e essa ordem, claro, seria Deus, né? Então, por exemplo, você pode imaginar que se há uma ordem racional para tudo no mundo, né? Basicamente, deve haver um ser supremo que governa tudo, porque tudo, né, segundo Tomás de Aquino, tudo tem a sua importância, o seu lugar, né, o seu papel. Os seres humanos, eles têm um papel a se desenvolver, né, e as plantas têm o seu papel na natureza, os minerais, os animais. Então, tudo isso é governado por algo. Se há essa ordem, né, esse estabelecimento da importância de cada coisa no seu lugar, é porque deve haver um governo supremo que coloca tudo em seu devido lugar. Na hierarquia, então, dos seres da natureza, né, segundo Tomás de Aquino, os seres humanos, eles seriam seres intermediários, né? Eles não estão nem tão evoluídos quanto Deus, né, nem na figura ali de anjos, e nem tão rústicos como minerais, por exemplo, ou como animais, né? Então, o ser humano, ele tem essa capacidade ali, enquanto ser intermediário, ele não é supremo, mas ele tem essa capacidade de se aproximar um pouco dessa perfeição. Tomás de Aquino não está dizendo que ele pode ser Deus, que ele pode ser tão perfeito quanto Deus, mas ele pode se afastar, ele pode se aproximar da perfeição divina, né? A partir do momento em que ele busca, né, segundo Tomás de Aquino, que ele buscaria o caminho de Deus, e pode se afastar disso a partir do momento em que ele sai do que seria supostamente o caminho de Deus. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você... Então, gente, só um vídeo introdutivo aí, um pouco longo, mas acho que deu para entender bastante, né? A gente pode assistir esses vídeos aí várias vezes para poder, mas isso é muito importante, né? Eu vou fazer outros vídeos agora mais curtos, tentar, né? Pedir a graça de Deus, Nosso Senhor, Divino Espírito Santo, para a gente poder fazer uns vídeos mais curtos aí. Não sei, né? Eu queria fazer de 5 minutos, né? 10 minutos, mas pode ser que a gente faça de 10 a 15 minutos, né? Estourando 20 minutos, né? Que são vídeos mais rápidos aí, que as pessoas deem pra ver, assim, porque um vídeo de 1 hora, de 2 horas, embora tenha muito assunto, mas as pessoas talvez não tenham nem tempo e nem, assim, vamos dizer, força para poder de primeira mão ver esses vídeos tão longos assim, por mais importante seja. Então eu vou tentar pedir a Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora, para a gente poder fazer uns vídeos mais curtos aí. É necessário, né? Todos nós estamos nessa vida aqui, vamos prestar conta a Deus, saber o que a gente fez em nossa vida aqui, no nosso testemunho. Então a gente precisa também alertar as pessoas, né? Nosso Senhor diz, né? Se ver de seu irmão no erro, não alertar e ele se condenar, eu lhe pedirei conta da alma dele, né? Uma vez que a gente alerta, se as pessoas não quiserem, é outra coisa, é outro problema. Aí já é pessoal de cada um. Mas o dever é de todos, né? Todos nós devemos dar testemunho, tanto do nosso conhecimento, quanto de nossas vidas, nossas práticas, nossos costumes, né? Nossos exemplos e etc. Então vamos ficando por aqui, né? Esse primeiro vídeo.